Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Continuamos no mesmo sábado, na Batalha de Uhud, quando o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, estava, portanto, nesta segunda parte de uma batalha que estava a correr mal. Hoje vamos falar um bocadinho sobre o que é que aconteceu ao profeta mesmo. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, como sabem, estava recolhido na montanha quando viu Khalid bin Walid a conseguir contornar a montanha e de repente vê que todos os muçulmanos que estavam a recolher os despojos são de repente cercados. Atrás, 200 homens de Khalid aparecem, então ele grita alto e com isso os muçulmanos conseguem de uma certa maneira não serem apanhados tão despercebidos, mas isso também faz com que o profeta seja, o seu local onde ele estava estacionado ficou comprometido. Ele tinha à sua volta 9 pessoas, entre elas 2 pessoas de Meca, 2 discípulos considerados os melhores, entre os 10 melhores discípulos, Sa'd bin Abi Waqqas e Talha bin Ubaidillah, e mais 7 homens de Medina. Estes 7 homens de Medina foram muito importantes. O profeta até chamou-os de os meus companheiros no paraíso, primeiro porque eles conheciam muito bem a montanha e com isso conseguiram, de uma certa maneira, levar o profeta a uma caverna, a uma gruta pequena, segura e fácil de chegar. E só eles conseguiam fazer isso porque eles realmente conheciam a montanha. E depois um de cada vez foi descendo e ao descer, de uma certa maneira conseguiu puxar muitos dos Quraishitas que estavam a atacar a montanha atrás do profeta, conseguiu desviá-los para o outro lado. E cada um destes 7 homens foi, à sua vez, descendo, levando consigo uma série de pessoas para lutar e acabariam todos por ficar martirizados. E daí é que cada vez que um descia, o profeta dizia: quem é que vai ser o meu companheiro no paraíso? E eles deram a sua vida, não foi ao calhas que eles atingiram o patamar que eles atingiram. Cada um destes 7 homens, ao descerem, foram desviando uma série de pessoas da montanha e acabariam por realmente todos falecer. O profeta lá chegou a uma pequena gruta, pequenina, e era um espaço pequeno, provavelmente só entravam lá 2, 3 pessoas o máximo, e ele ficou juntamente com Talha e Sa'd ibn Abi Waqqas, e podemos dizer que nunca na sua vida ele esteve tão em risco de vida como neste momento. Talha e Sa'd ficaram com o profeta porque eram bons arqueiros, e então eles começaram a disparar setas para todos os atacantes que estavam a querer chegar ao cimo da montanha, ao lugar onde o profeta estava refugiado, e sempre que e o profeta ia saindo volta e meia para vendo, e Talha próprio dizia para o profeta não sair, porque corria o risco de levar uma seta que estavam a cair já pelo ar, e foi aí que o profeta disse uma das coisas mais incríveis que normalmente os discípulos diziam a ele, que era Fidaka Abi wa Ummi. Normalmente os discípulos, quando falavam com o profeta de Allah, diziam Fidaka Abi wa Ummi, meu pai e minha mãe sejam sacrificados para si. E naquele dia o profeta, de tanto amor com Sa'd, virou-se para Sa'd e disse Fidaka Abi wa Ummi, Sa'd, atira, não tenhas problemas. Portanto, isto mostra o estatuto do Sa'd naquele dia. Talha seria enviado para baixo para também, porque Talha, além de ser um bom arqueiro, também era um bom espadinho, e então foi, de uma certa maneira, quando viu que alguém estava a conseguir chegar perto da gruta, ainda foi fazer um combate, e dizem que naquele dia ele neste combate ganha o combate contra um outro cavaleiro, mas perde uns dedos, e ele até em jeito de dor diz hiss, como nós normalmente dizemos ai. E o profeta até vira-se para ele e diz: se dissesse Bismillah seria melhor. O que mostra que até nestes momentos difíceis o profeta sallallahu alaihi wasallam era um pedagogo. Muitos sahabas naquele dia estavam à procura do profeta. O profeta tinha desaparecido. Entre eles havia um sahabi chamado Qatada ibn Nu'man al-Awsi, que até diz que eu tinha um arco que naquele dia usei, foi um arco que o profeta me tinha dado, e eu gastei tanto que aquele arco já estava dobrado e partido. Então eu fui realmente à procura e de repente eu vi, porque ele conhecia aqueles caminhos também da montanha, e quando eu vi o profeta naquele refúgio,
Eu próprio fui e pus o meu corpo para defender, para servir de escudo, e uma das setas tocou e praticamente furou ou atingiu o meu olho. O profeta, quando viu isso, virou-se para mim, rezou e o meu olho voltou a ficar bom. Portanto, isso são aqueles milagres que aconteceram. Muitas vezes as pessoas dizem que o profeta nunca fez milagre, fez. Mas a única diferença é que os milagres do profeta não eram virais, não eram desafios que tinham que ser feitos em frente a toda a gente, não. Eram por dentro. Isto só mostra o grande homem que ele foi, que ele nunca quis que os seus milagres fossem publicamente demonstrados e fossem demonstrados publicamente, porque senão as pessoas iriam começar a acreditar nele só por esses milagres e na realidade não era isso que ele queria. Foi neste dia que ele ficou 3 vezes ferido. Foi aqui que ele recebe 3 feridas. A primeira ferida, Utbah bin Abi Waqqas, curiosamente o irmão de Saad, irmão de sangue, que está do outro lado, naquele tiroteio atirou uma pedra que feriu os lábios do profeta enquanto ele estava na gruta. Depois, mais tarde, ele atira uma seta que consegue atingir o capacete do profeta, fura o capacete, fura a bochecha e entala-se nos dentes do profeta, nos molares. Vocês devem ver o quão doloroso deve ter sido isso. E depois ainda dizem que um outro homem atirou uma seta, e aqui já há 2 narrações, há quem diga que foi uma outra seta que furou a outra bochecha, e há outros que dizem que não, foi alguém que passou com uma espada e bateu de tal maneira no capacete que o capacete quase que entrou para dentro da bochecha, deixando o profeta a sangrar profundamente. E é aí que ele diz uma daquelas frases, quando ele diz que povo pode ter sucesso quando fazem isso ao seu profeta. Mais tarde, Allah no versículo 3, no capítulo 3, versículo 128, manda um versículo dizendo Laysa laka min al-amri shay'un, dando uma pedagogia ao profeta que só Deus é que pode perdoar e só Deus é que pode castigar, quase que dizendo ao profeta que ele não deve dizer isso. E então, se o profeta não deve dizer isso, não deve realmente desistir de um povo ou de uma pessoa, nós também não devemos fazer isso. E o certo é que foi verdade, a partir daí o profeta começou a fazer uma outra duá, dizendo, oh Allah, perdoai o meu povo porque eles não sabem o que estão a fazer. E se formos ver bem aqueles 4.000 homens que hoje estão a querer atacar o profeta, podemos ver que quase 70% a 80% mais tarde iria se converter e mais tarde iriam conquistar o mundo. Portanto, nunca nada está perdido e nunca devemos desistir de alguém. Foi aqui uma lição que Deus deu, apesar do profeta no seu lugar, naquela dor profunda e mágoa, naquele momento quente, o que disse realmente, se formos ver bem, não está errado. Um povo que atinge o seu comandante, que atinge o seu profeta, não consegue ter sucesso. O certo é que este povo mais tarde arrependeu-se e realmente voltou. Portanto, em ambas, podemos dizer que ele de uma certa maneira não estava errado, mas pedagogicamente Deus chamou a atenção que nós não devemos pensar que ninguém tem a esperança, só Deus é que dá, só Deus é que tira. E o certo é que realmente Deus também, tal como em Badr, mandou e enviou anjos também para ajudar. No Bukhari, no livro Bukhari, Saad bin Abi Waqqas diz que eu vi 2 homens que estavam a lutar de branco, nunca os tinha visto antes e nunca os vi depois. Portanto, claramente eram os anjos que estavam ferozmente a lutar e a proteger o profeta. Portanto, aqui Deus tinha prometido que ia poupar a vida do profeta. Não quer dizer que ele não ia sair ferido. Sair ferido é uma coisa, poupar a vida é outra. E era preciso realmente ele ser ferido também, porque ele próprio também era um guerreiro, ele próprio também esteve na batalha e ele próprio também, depois para as pessoas também verem que não era só ele que iria ficar bem, todo mundo podia criticar que e tal, ele está sempre bem, está sempre protegido, mas os outros é que estão a ser feridos. Não, todo mundo, o próprio comandante também fica ferido. Mus'ab bin Umair, que nós falamos na última aula, há quem diga que ele também morre conforme mártir nesta batalha. Há quem diga que ele era muito parecido com o profeta, sallallahu alaihi wasallam, e há quem diga que não, ele usou um fato do profeta e com isso ele estava para desviar as atenções, ou seja, para o inimigo pensar que ele era o profeta e irem todos atrás dele. E é por essa razão que houve um cavaleiro que depois teve um duelo com ele e acabaria por matá-lo, pensando que realmente ele era Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E foi a esse cavaleiro que, depois de ter matado Mus'ab bin Umair, pensando que era Muhammad, espalhou a notícia que Muhammad tinha falecido.
Ora, essa notícia, este rumor, teve um lado positivo e teve um lado negativo. O lado positivo acaba por ser que os Quraishitas relaxaram. Eles estavam completamente em cima dos muçulmanos, 4.000 homens em cima de 700, e estavam realmente ferozmente a atacar a montanha para matar os últimos homens de Muhammad e ele inclusive. Essa notícia fez eles relaxarem. Esse foi o lado positivo. Mas depois houve o lado negativo, que é os próprios discípulos de Muhammad sentaram-se e perderam esperanças. Depois temos a história de Anas ibn Nadar, que é tio de Anas bin Malik, um dos grandes discípulos também, que ele próprio diz que quando eu vi isso, eu levantei-me e disse: se o profeta está vivo, não vale a pena estarmos a viver, vamos lutar e vamos para a frente. E ele passa por Saad bin Muaz, um grande discípulo também de Medina, e diz que Saad, eu estou a cheirar o Jannah atrás daquela montanha, e ele vai e ele entrega-se, e dizem que ele foi de tal maneira golpeado naquela batalha, que mais de 80 e tal golpes ele recebeu, e só a irmã é que no fim da batalha reconheceu ele pelos dedos, porque senão não tinha realmente sabido. O Corão Majid, no capítulo 33, versículo 22, Allah fala sobre ele, dizendo que entre os crentes houve aqueles homens que prometeram e realmente cumpriram e não foram cobardes, não fugiram. O próprio Anas bin Malik Nadar diz que: oh Allah, eu peço perdão dos meus companheiros que agora, coitados, sentaram-se porque estão tristes com a morte de Muhammad e eu não tenho nada a ver com os Quraishitas, e então ir lá e seguir a sua vida. Ka'b bin Malik, um discípulo grande e muito próximo de Muhammad, foi o primeiro a reconhecer o profeta quando chegou à montanha. E então ele gritou realmente que o profeta está vivo, ao que o profeta, que ele estava mais ou menos camuflado, disse-lhe para não fazer barulho, porque não era, naquele momento não era a altura para estar a dizer isso. Ka'b bin Malik próprio diz que eu entreguei o meu fato ao profeta, de uma certa maneira para camuflar o profeta, para ninguém reconhecer que era ele, e ele próprio diz que sem o meu fato eu voltei a lutar e fui golpeado 20 vezes, mas conseguiu naturalmente sair com vida. Finalmente todos os discípulos conseguiram chegar à montanha no fim e refugiaram-se todos na montanha, todos os guerreiros que estavam no meio da batalha conseguiram chegar, Abu Bakr, Uthman, todos, Ali, Omar, estavam todos lá, e quando chegou um bocadinho de tempo para retirar as setas que estavam enfiadas dentro do capacete e dentro dos dentes, aquilo estava preso nos dentes, Abu Bakr radiallahu anhu quis tirar, mas Abu Ubaida ibn Jarrah disse que deixa-me eu fazer, eu sei fazer isso. E ele, com os seus dentes, devagarinho foi retirando a seta da parte de fora e devagar, conseguiu retirar a seta que estava presa nos dentes do profeta pela bochecha e depois pelo capacete, criando muito sangue e muita dor. Abu Ubaida até diz que eu próprio também perdi 2 ou 3 dentes, só devagarinho, puxando a seta. Portanto, imagina a dor que Muhammad sallallahu alaihi wasallam desta vez, naquela manhã de sábado, pode ter tido. Primeiro fez o primeiro, depois o outro a seta também, Abu Bakr quis tirar, mas ele disse: não, deixa-me eu tirar, e ele realmente conseguiu tirar. Não é o caso que esses homens específicos e, em geral, o grupo inteiro acabou por estar nos anais da história e por serem homens e mulheres que estão completamente em cima de qualquer dúvida e serem considerados o melhor de todos os povos. Daqui para a frente vamos falar para a semana sobre um homem, um pagão, que realmente tinha prometido e que queria matar o profeta. Ele, quando ouve que afinal o profeta está vivo, ele vai agora tentar realmente chegar. Isto, inshallah, para a semana iremos falar sobre isso. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.